Bom, boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Adriana Marques, aqui do Departamento de Engenharia de Produção da UFRN, e hoje sou responsável pela área, né, de gestão da qualidade e banco de dados e noções de business intelligence. Então, hoje eu venho aqui trazer para vocês, né, dentro dessa área de ciências de dados, um tema muito relevante para o futuro, para o presente e para o futuro aí dos engenheiros de produção, que é um pouco de noções sobre SQL, essa linguagem de transformações de dados. Né? Então, vou aqui compartilhar minha tela com vocês para a gente falar um pouquinho sobre essa temática. Bem, então, como eu falei, hoje a gente vai ver um pouco sobre essas noções sobre SQL. É um tema que a gente aborda dentro da disciplina de Noções de Bancos de Dados e Business Intelligence, que é uma disciplina da área de Ciências de Dados, uma nova área que a gente está na mudança do PPC, a gente trouxe essa área devido justamente à sua relevância e impacto para o futuro da engenharia de produção e dos profissionais de engenharia de produção. Então, falando um pouco sobre o que é esse SQL que a gente vai tratar hoje. Então, SQL, essa sigla, ela significa Structured Query Language, que a tradução é a linguagem de consulta estruturada. Essa linguagem, ela, como outras linguagens de programação que existem aí vocês já devem conhecer, o Python, o C, enfim, é uma linguagem, nesse caso, usada para o gerenciamento de dados relacionais, né? Para o gerenciamento, consultas, modificações em bancos de dados. Ela foi uma linguagem aí criada pela IBM na década de 70 e até hoje está sendo aí difundida e utilizada amplamente em grandes corporações no mercado. Qual a importância, então, da gente saber o que é SQL, né? Ela foi criada especificamente para realizar esses tratamentos dos dados e manipulações de tabelas em bancos de dados. Então, eu tenho ali várias tabelas, né? Quando a gente utiliza e tem os RPs, né, nas empresas, a gente faz ali todo o processo no front-end, né? Mas no back-end tem um banco de dados armazenando todas as transações, informações e dados que estão sendo processados ali naquele front-end, que é o que tem contato com o usuário, né? Então, todos esses bancos de dados que vão sendo armazenados no back-end, toda manipulação feita nele, todo tratamento feito nesses bancos de dados é feito através desse tipo de linguagem, que é a linguagem SQL. Ela também possui uma alta demanda no mercado de trabalho, que está sendo cada vez mais solicitado e requisitado em vagas nessa área de ciências de dados, de analistas de dados. Vamos aqui, eu trouxe aqui um link para a gente dar uma olhadinha no LinkedIn, como é que estão algumas vagas, como é que estão sendo demandadas vagas com relação a SQL. Eu pesquisei aqui por Power BI, que também é um tema abordado na disciplina de noções de bancos de dados e Business Intelligence, com foco aqui no Rio Grande do Norte, que é o nosso estado aqui, né? Então, tivemos 23 resultados. Pegando aqui o primeiro resultado, esse analista de BI, perceba que aqui ele já pede um conhecimento em análise de dados, incluindo técnicas e ferramentas relevantes, principalmente SQL, Python, Power BI, linguagem DAX e linguagem M, que são as linguagens aqui do Power BI. Então, SQL, Python e o Power BI estão aí, né, sendo demandados. Vamos ver aqui outra vaga aqui para Curitiba. Uma vaga aqui, ó, um salário de 11 mil a 13,3 mil por mês, né? Uma vaga de coordenador de inteligência de dados. E aqui, ó, conhecimento avançado em ferramentas e linguagens de análise de dados como SQL, Python e Power BI. Mais uma vez aí, demandando tanto para quem quer atrás de vagas, né?
tem já conhecimento em Power BI, o SQL ele está ali, ó, vinculado a esse conhecimento. Os dois eles andam juntos, né? Então por isso a importância da gente aprender e ter essas noções tanto de SQL quanto de Power BI. Isso aqui foi uma pesquisa rápida só no Rio Grande do Norte, mas a gente abrange aí para o Brasil, vocês vão ver muito mais vagas a requisito também do SQL. Depois vocês testem aí para vocês verem, pesquisem por analista de dados, por SQL especificamente, por Power BI, enfim, vocês vão ver que tem essa demanda do conhecimento específico com relação a SQL, que é a nossa aulinha de hoje. Então, sabendo dessa importância e desse requisito que tem do mercado de trabalho, né, vamos aqui ter um pouquinho dessa noção inicial. Então, o SQL ele permite extrair essas informações valiosas de grandes volumes de dados. Né? Os bancos de dados que a gente fala, poucos dados podem já caracterizar um banco de dados, mas a gente pode ter os big data, né? Que grandes empresas vão ter esses grandes armazenamentos de dados e de banco de dados que, para a gente extrair ali uma informação sobre aquilo, imagine, uma planilha com milhões de instâncias presentes nela. Como é que a gente vai analisar todas essas informações de maneira rápida? Porque hoje o tempo é a nossa moeda, né, do mercado de trabalho mais valiosa. Então, a gente precisa ter a informação o mais rápido possível para a tomada de decisão. Então, o SQL ele traz essa facilidade para os gestores, para os tomadores de decisão, para os engenheiros de produção. Então, por que usamos o SQL, né? O SQL, como eu venho falando, ele traz esse procedimento de consulta, inserção, atualização, exclusão e criação e modificação de estruturas de dados. O que é que isso quer dizer? Então, imagina que a gente tenha nosso banco de dados com várias tabelas diferentes, com vários dados inseridos em cada uma dessas tabelas. Eu posso fazer consultas nessas tabelas de todo o meu banco de dados. Então, a parte de consulta é uma das funções mais fundamentais do SQL e ela traz essa capacidade de recuperar os dados em um banco de dados. Então, como eu vou selecionar a função, a instrução utilizada é select, e é o que a gente vai buscar a informação para recuperar uma informação específica que a gente queira dentro do banco de dados. A parte de inserção de dados é a parte em que o SQL ele permite aí que os usuários ele insiram algum dado no banco de dados, né? E é feito através da função dessa instrução chamada insert, como está aqui na nossa tela, né? A atualização de dados já ela refere a se eu já tenho algum dado dentro do meu banco de dados, né? Em alguma tabela, eu já tenho um dado existente e eu quero atualizar. Aí eu estou numa empresa e falou o custo unitário do produto, eu preciso atualizar aquele custo. Então, isso eu faço uma atualização daquele valor, que é utilizando a instrução do update. Posso fazer também exclusões de dados. Não, tem um dado, aquela informação não é mais útil, está só enchendo do meu banco, ou preenchi de forma errada, quero excluir, enfim. Também temos uma função para a exclusão dos dados, que é o delete. Atenção para o delete, porque ele apaga de vez aquele dado da existência do banco de dados, né? A gente não consegue aí recuperar aquela informação. Então, usar só em casos realmente extremos, de extrema necessidade, algum erro realmente que você consiga ali inserir novamente, em vez de atualizar utilizando o update. Então, cuidado na utilização do delete. E, por fim, também temos essa parte de criação e modificação de estrutura, porque além de a gente fazer essa manipulação dos dados, a gente também pode criar e modificar a estrutura do banco de dados. Ou seja, eu posso criar novas tabelas, criar relações, criar índices, né? Isso tudo é feito com instruções como o create, o alter e o drop. Então, essas são algumas das funções, né, que a gente tem no SQL, mas a gente hoje vai ver um pouquinho mais ali utilizando as partes da consulta de dados, que é utilizando outras funções agregadas com a instrução do select, certo? Mas esse material, esse slide aqui que está em tela, é para vocês entenderem a dimensão de funcionalidades que o SQL pode trazer
no tratamento e manipulação de bancos de dados. Então, onde é que a gente utiliza o SQL? Estou falando do SQL, mas onde é que a gente codifica com essa linguagem? Então, a gente já sabe que o SQL ele é útil para armazenar os dados de forma estruturada, para recuperar os dados de forma eficiente e suportar decisões e relatórios. Só que a gente podemos utilizar essas funcionalidades realizando consultas, que são essas queries que a gente chama, que vocês podem ter ouvido falar. Essas queries nada mais é que uma consulta. E a gente faz essas consultas aonde? Em sistemas de gerenciamento de banco de dados, esses SGBDs. Existe no mercado algumas opções de SGBDs, de sistemas de gerenciamento de bancos de dados. Algumas opções são a opção da Microsoft, que é a Microsoft SQL Server, temos a opção da Oracle, temos a opção do MySQL, temos o PostgreSQL, temos várias outras possibilidades também. Essas aqui são algumas, as mais famosas, mais conhecidas. E a que a gente vai utilizar na aula de hoje é a opção da Microsoft, o da Microsoft SQL Server. Vamos utilizar esse SGBD para realizar as nossas consultas aqui na aula de hoje, ok? Mas, assim, entendam que vocês podem utilizar qualquer uma desses sistemas de gerenciamento, qualquer um deles. A linguagem, ela vai ser muito similar. Vão ter algumas pouquíssimas diferenças. É chamado de dialetos, né? Eu tenho um dialeto que foi construído pela Microsoft, tenho um dialeto do MySQL, mas a diferença ela é muito pouca, muito sutil. Então, se você tem um conhecimento de algum desses SGBDs, você com certeza vai conseguir utilizar qualquer outro, certo? Outro ponto importante a trazer, eu já comentei dali de algumas possibilidades, do insert, do delete, do update, do select, e a gente tem um nome, uma nomenclatura para cada um desses tipos de sublinguagens do SQL. Né? Então, esses grupos de comandos, que são essas sublinguagens, eles são denominados, né, de DDL, DCL, DML, DQL, enfim. O que é isso? Né? Caso vocês vejam essas nomenclaturas, para não se assustar. DDL. DDL significa uma sublinguagem do SQL, que é uma linguagem para definição de dados. Então, eu tenho um agrupamento de comandos que estão dentro dessa sublinguagem, que é a parte de definição de dados, a gente utiliza o create, o alter, o drop. Então, esses são alguns dos comandos que estão dentro dessa sublinguagem. DCL. DCL é a linguagem de controle de dados. Né? A sigla é a nomenclatura em inglês, né? Data Control Language, e assim sucessivamente. Nessa linguagem de controle de dados, temos alguns outros comandos, que é mais para o controle de acesso àqueles dados, onde utilizamos alguns dos comandos, o grant, o revoke, que são comandos para a garantia e a liberação dos acessos dos usuários àquele banco de dados. O DML já é a linguagem de manipulação de dados. A manipulação dos dados ela é feita através de alguns comandos como o insert, para eu inserir algum dado, o update, que a gente já comentou, que é para a gente atualizar ali aquele dado, o delete, que eu também já comentei, para a gente excluir o registro de um dado. Esses são alguns comandos dessa sublinguagem chamada DML, que é a linguagem de manipulação. E temos a DQL, que está ali marcadinha numa cor diferente, que é a linguagem de consulta de dados, que é justamente a que utilizamos aí como select, como dos comandos, que é a linguagem que a gente vai utilizar mais aqui na aula de hoje, para a gente entender mais a utilização dos comandos utilizando o select, certo? O DQ, o que é de query, né, que é de consulta de dados. Então, a gente vai ver um pouquinho da utilização de algumas funcionalidades do select para a gente trazer algumas consultas num banco de dados. Então, entendendo esse contexto inicial, bem uma noção geral aí do que seria o SQL, a sua funcionalidade, a sua importância para o mercado de trabalho, para a sua formação, vamos agora para a prática, né? Vamos ver realmente como é que isso é feito. Então, eu trouxe aqui alguns links para a gente fazer, para a gente começar, precisa baixar, né, o SQL Server,
o SQL Management Studio, que é a plataforma que a gente utiliza para fazer as consultas. O SQL Server é o servidor que é necessário. E um link também para um banco de dados para testes, para a gente fazer aqui. É um banco de dados disponibilizado aí pela Microsoft. Então, a gente já utiliza ele aqui, principalmente em aulas, para a gente fazer esses testes. Então, vamos aqui, primeiro para vocês conhecerem. Esse aqui é o link, né, da própria Microsoft. Se você pesquisar também SQL Server Download, vai achar o mesmo site. E vocês vão vir aqui e baixar essa opção aqui, que é a do SQL Server Express. Essa última versão aqui, ó. SQL Server 2022 Express. Pode baixar essa versão Express, fazer o baixar agora. Eu não vou apertar aqui, porque no meu computador já está baixado e instalado, mas fica aí para vocês utilizarem e baixarem. É essa versão. Depois que você baixar e instalar o servidor, você só seguir o passo a passo como está, e avançando nas instruções de instalação rápida, automática, ali, sem muitos problemas. E depois de baixar e instalar o SQL Server, vocês vão baixar outro arquivo, que é esse SQL Server Management Studio, que ele é justamente o softwarezinho que é nele que vocês vão fazer as consultas. O server é o servidor, é só para você conectar a um servidor, onde você realmente vai abrir para fazer as consultas e fazer qualquer tipo de manipulação e utilizar a linguagem SQL, é nessa versão aqui do SQL Management Studio. Então, vocês vindo aqui nesse site, se buscarem por SSMS Download no Google, você também vai chegar nesse mesmo link aqui. É só vocês baixarem aqui, ó, baixar o SSMS 21. Só clicar aqui, vai fazer automaticamente o download desse executável. Você instala também da mesma forma tranquilamente no seu computador. Um outro arquivo, outro link aqui que eu coloquei é o download do banco de dados. Então, baixou ali o SQL Server, que é o servidor, instalou, ok. Baixa o SSMS no seu computador, faz a instalação, perfeito também. E aí, tendo os dois instalados, a gente já consegue acessar ao software. Agora a gente vai baixar o banco de dados, né? A gente precisa ter algum banco de dados para a gente fazer nossas consultas. Então, aqui eu trouxe essa opção para vocês. Se vocês pesquisarem também por Adventure Works no Google, ele também já vai aparecer esse banco de dados aqui, que é um banco de dados de amostra, ó, aqui, que é gerado e disponibilizado já pela Microsoft. Então, aqui a gente tem as opções de download desse banco de dados. E aí vem aqui, qual é o baixo desses aqui? Tem 1 milhão, professor, como é que eu faço? Aqui tem aqui a opção ó, de OLTP e Data Warehouse. Tem esse leve aqui também. O que é isso? Aqui já tem dizendo aqui, ó, os dados OLTP são para a maioria de cargas de trabalho típicas de processamento de transações online. O que é isso? O OLTP é uma sigla de Online Transaction Processing. E ele é um banco de dados que está em produção. Ou seja, todas as transações do dia a dia da empresa, de inserção, atualização, exclusão, ou seja, aqueles procedimentos que estão sendo feitos no front-end, eles vão sendo armazenados nesse OLTP. O Data Warehouse, que é essa segunda opção aqui ele diz aqui, ó, os dados do Data Warehouse são para cargas de trabalho de armazenamento de dados. Então, ele já tem alguma estruturação feita supondo aí o ATI da empresa. Então, a ATI pega os dados do OLTP, faz algum tipo já de estruturação naqueles dados e transforma aí no seu Data Warehouse. E o leve aqui, né, o lightweight, é uma versão mais leve e analisada da amostra do OLTP. No nosso caso, a gente pode baixar qualquer uma das versões aqui do Data Warehouse. Pode ser do Lite também, não tem problema. Mas aqui para a nossa aula, a gente vai utilizar o do Data Warehouse. Então, baixa aqui o mais atual, esse Adventure Works Data Warehouse 2022. A extensão é esse ponto .back mesmo.
Então, clica lá, vai fazer o download do arquivo. Feito o download do arquivo, vamos vir aqui, ele aparece aqui, ó, Adventure Works DW 2022 BAC. Minha sugestão para vocês é que peguem esse arquivo, copiem ele aí no computador de vocês, levem ele para o seu dispositivo local C e cole aí solto em qualquer espaço. Então, ele vai pedir a permissão do administrador, porque é no disco local C, né? Você bota continuar e pronto. Você inclui aqui no seu disco local C, por quê? Porque a gente vai puxar esse banco de dados lá para o nosso SSMS, né? Para o software do SQL Management Studio. Então, fica mais fácil da gente buscar onde é que está armazenado esse arquivo. Certo? Aqui eu já tinha outras versões, né, de bancos de dados que eu já tinha feito aqui no meu computador. Nesse próprio link onde você baixa o arquivo, né, do banco de dados, o próprio link, a Microsoft, já ensina você aqui como é que você faz para puxar esses dados para o seu SMS, né, para o seu sistema de gerenciamento de bancos de dados da Microsoft. Então, vamos fazer esse procedimento aqui. Vamos abrir o SQL Server Management Studio. Lembrando que a gente vai abrir o Management Studio, não é o Server Configuration, certo, gente? Abre aqui o aplicativo, que já vai estar instalado no computador de vocês. Deixa ele abrir aqui, rapidinho. Tá abrindo. Enquanto vai abrindo, vou apresentando aqui para vocês. Pronto, abriu aqui. Pronto. Quando a gente abre o arquivo, o aplicativo, né, o SQL Server Management Studio, a primeira coisa que ele vai pedir é que você conecte a algum servidor. Se você tiver na empresa que você trabalha, possivelmente o servidor que você vai conectar é o servidor da empresa. Como aqui a gente está trabalhando localmente, né? No meu caso aqui, eu estou no meu próprio computador, com um banco de dados de teste, o servidor vai ser um servidor local da minha própria máquina, que ele foi configurado naquele primeiro arquivo que a gente baixou e instalou, que é o SQL Server, que é o do servidor, certo? Então, aqui, ele vai pedir para a gente conectar algum tipo de servidor, que é um mecanismo aqui de banco de dados, não precisa alterar. O nome do servidor ele já puxa automaticamente, porque eu já instalei aqui na máquina. Normalmente ele já coloca o nome do computador de vocês, desktop alguma coisa, enfim, aqui no meu tá Adriana Zenbook. E você vai só conectar. Em alguns casos, você precisa aqui em opções classificar aqui como certificado de servidor confiável. Dependendo da sua máquina, você verifica se você precisa marcar ou não, caso você não consiga sem marcar, certo? E aí é só você conectar. Conectando, pronto. Essa é a nossa plataforma, né? O nosso Management Studio aqui do SQL, onde a gente vai realizar as nossas consultas. Perceba aqui alguns pontos, né? Vou trazer aqui no meio só para a gente ver. A gente tem aqui, né, o nome do meu servidor, Adriana Zenbook, e tudo que está dentro desse meu servidor. Inclusive, algumas empresas podem ter mais de um servidor. E aí você depois tenta conectar, falar com o pessoal da TI para saber qual é o servidor que você deve utilizar, que é liberado o acesso para você. Provavelmente você vai precisar solicitar o acesso a esse servidor. Enfim, então aqui a gente vai ter acesso aos bancos de dados que a gente tiver dentro daquele servidor. Aqui no meu computador eu tenho já acesso a alguns bancos de dados que já utilizei, já criei, enfim. Inclusive já tenho aqui o do Adventure Works do DW 2022. Mas eu vou fazer aqui o passo a passo para a gente ver como é que a gente puxa aquele arquivo que a gente baixou lá da internet, né, do site, o banco de dados do Data Warehouse, e como é que a gente traz aquelas informações aqui para o nosso SQL. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui com o botão direito do mouse aqui no banco de dados
e clicar em restaurar banco de dados. Quando clica nessa opção, ele vai aparecer esse pop-up em que você vai buscar qual é a origem do banco de dados. É um banco de dados que está no meu próprio dispositivo, porque eu fiz esse download aqui para o meu dispositivo. Então, clicando aqui em dispositivo, ele abre esses 3 pontinhos, eu clico em adicionar, e aqui eu iria buscar onde está no meu computador aquele arquivo. Por isso que eu pedi para vocês colocarem no C, porque aqui ó, já aparece, fica mais fácil. E aqui tem um arquivo que a gente colocou agora há pouco, que é esse Adventure Works DW2022, um BAC. Se eu clicar aqui em OK, ele traz para cá o que a gente adicionou, o arquivo. Clico em OK, ele vai fazer a restauração do banco de dados. Aqui ele já concluiu. Dou OK novamente. Banco de dados restaurados com êxito. Perfeito. Então, aqui eu posso só atualizar para aparecer o nosso banco de dados. Então, aqui eu tenho o Adventure Works, que é o banco de dados que a gente fez a restauração. Beleza, então agora o que a gente vai fazer? Vamos começar o procedimento e o passo a passo, né, de utilização aqui do nosso no nosso SQL. Então, aqui na nossa apresentação, só voltando, após tudo instalado, a gente restaura o banco de dados no SSMS e aí a gente pode começar a realizar as consultas. Então, é isso que a gente vai fazer agora, realizar as consultas no nosso banco de dados. Então, vamos lá para o nosso SQL, começar a fazer as nossas consultas. O que é que a gente pode ver nesse banco de dados? Primeiros pontos, né? Quando a gente clica aqui no maisinho, ele vai abrindo aqui todas as pastas que tem e fazem parte desse nosso banco de dados que a gente baixou. Então, aqui a gente tem diagramas de bancos, tabelas, exibições, enfim. Vamos focar aqui ou na aula de hoje em tabelas e exibições. Em tabelas, a gente clicar no maisinho, ele vai trazer todas as tabelas que estão presentes nesse banco de dados. Então, tudo isso daqui, DBO aqui, todos esses DBOs, são tabelas diferentes que estão presentes no banco de dados. Perceba a quantidade de tabelas de informações que vão ter em cada tabela. Vamos ver aqui Aqui tem tabela. Esses DIM Infect são tabelas, é uma denominação que é utilizada na parte de ciência de dados, principalmente em bancos de dados, que são tabelas de dimensão e tabelas fato. Então, esses DIM é de dimension, de dimensão, e o fact, de tabelas fato. Tabelas de dimensão são aquelas que a gente tem informações, por exemplo, um cadastro de clientes, então tem as informações de clientes. Uma tabela fato é uma tabela que tem uma atualização diária, uma tabela de vendas, por exemplo. Então, eu tenho uma venda para um cliente específico. Eu não preciso trazer todas as informações de cliente, como endereço, CEP, telefone, lá. Eu separo as tabelas, uma com a dimensão, com as informações adicionais do cliente, e a outra tabela fato, que é realmente o registro ali diário da rotina ali das vendas, com possivelmente uma denominação que a gente vai falar um pouco mais na frente na aula, que é a de chave primária e chave estrangeira. Certo? Então, aqui nessa tabela de internet sales, né, de vendas online, a gente clicando nela, a gente consegue abrir aqui as colunas e ver todas as colunas que estão presentes só nessa tabela, fora em todas as demais, certo? Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer? Tem muitas tabelas, tem muitas colunas, tem muito dado, tem muita informação aqui. Vamos fazer consultas em cima dessas informações. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma nova consulta. Nesse caso, como eu tenho mais de um banco de dados aqui, eu vou clicar aqui no banco de dados que eu quero criar nova consulta com o botão direito e clico em nova consulta, que ele já vincula essa minha nova consulta a esse banco de dados específico. Então, ele vai abrir aqui uma janelinha, que é uma janela que a gente vai realmente trazer e escrever em linguagem SQL, certo? Calma, calma, que ainda não acabou. Está gostando da videoaula? Então não perca também nossa segunda parte, onde a professora Adriana Marques seguirá a orientação acerca de conceitos como anotação da linguagem, introdução de consultas, manipulação de dados e diversas outras dicas sobre o MySQL Management Studio. Enquanto isso, aproveite para conhecer nosso canal. Aqui você encontra diversas outras videoaulas, tutoriais, dicas e muito mais conteúdo para facilitar a sua graduação.